Sejamos todos bem-vindos a mais uma vez a essa casa de oração, buscando o fortalecimento necessário para que possamos ter mais um dia de vida, mais uma semana de vida. Graças a Deus. E como sempre nós fazemos, nós buscamos nos interiorizarmos através da oração, buscando a tranquilidade nos nossos corações, nos nossos sentimentos, buscando a alegria da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai de amor e bondade, te agradecemos a oportunidade bendita de estarmos aqui nessa noite de hoje. Então, com muita tranquilidade e paz nos nossos corações, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Nós buscamos, no início da nossa assistência, antes da palestra, nós buscamos uma leitura de harmonização e ela se encontra no livro Sinal Verde. A lição é a 36, né? Indagações do cotidiano, né? Para que nós possamos refletir, porque a lição pede para que façamos isso. Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender? Acaso se julga infalível? Se estamos positivamente do lado do bem, que teremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Nas horas de crise, você se coloca no lugar das pessoas em dificuldade. E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós, se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Irritação ou amargura algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? Que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila? É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente. No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar ninguém? Você acredita que alguém pode
achar a felicidade admitindo-se infeliz? Outrora utilizávamos uma expressão, né, que era chamada assim, os antigos hebreus, né, falavam, Hosana nas alturas. Nós aprendemos a ouvir isso e muitas vezes não entendíamos, pensávamos que era somente um cântico, mas na realidade era uma imploração ao Senhor, né? Salva-nos agora, tu que habitas as maiores alturas, né? Era uma expressão latina e hebraica, né? Mas que muitas vezes nós buscávamos pedir, e a lição ela é tácita, ela diz assim: comece por você. Quer buscar a paz? Comece tendo a paz de espírito, uma consciência com retidão, com tranquilidade, sabedores de que estamos no caminho correto, analisando as situações e buscando muitas vezes aprender com os erros que tivemos no passado, para que não os repitamos mais uma vez. Então a lição ela é pródiga nisso, né? Pede para que nós reflitamos sempre sobre as nossas atitudes, para que nós possamos tirar proveito dos ensinamentos que elas possam nos trazer. Ok? E agora nós vamos buscando que a nossa palestrante possa fazer por nós o Evangelho da noite de hoje. Por favor, graças a Deus. Achar? Tá bom. Não sei se dá para ouvir bem. Acho que sim, né? Bem, boa noite a todos, mais uma vez. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe agora, para que a gente possa fazer o melhor Evangelho que nos seja concedido essa noite, porque ele vem tratar de um tema que fala os que não são os sãos, ou aqueles que gozam de saúde, que precisam de médicos. E isso é uma passagem do Evangelho de Mateus, né, em que Mateus traz as palavras do próprio Jesus. Porque nesta passagem existe uma colocação, né, de que Jesus está na casa de Levi, numa refeição, com pecadores de forma geral, pessoas que na época eram tratadas de uma maneira assim à parte da sociedade, porque eram doentes, porque eram cegos, porque eram pessoas de um comportamento inadequado àquilo que os grandes poderosos da época achavam que era. Então, eles faziam a divisão do povo. E Jesus justamente se senta à mesa com eles. Neste momento, né, os fariseus, que eram parte deste grupo, e principalmente aqueles que eram mais moralistas, que realmente cultivavam as leis de Moisés, vêm e perguntam para os discípulos por que o mestre deles estava sentado naquela mesa com tantos pecadores, que na realidade aquelas pessoas que ali estavam deveriam ser punidas e não estar junto ali numa mesa. Era muito incomum para a época esse tipo de situação. Jesus ouve e ele mesmo responde: porque não são os sãos que precisam de médico. E aí já se explica o título, e trazendo para o nosso mundo atual, nós falamos assim: quem vai ao médico quando não está sentindo absolutamente nada? Quando está super bem, né? A maioria nem aparece pelo médico. E quando a gente chega na frente do médico, a gente conta dos nossos problemas. Jesus estava ali justamente para ouvir os problemas daquelas pessoas.
E os fariseus diziam, mas ele jamais deveria se misturar, porque isso não é correto. E Jesus traz a questão de que ele não veio ser um juiz, ele não veio culpar, ele não veio apontar o dedo, ele não veio aumentar a dor daqueles que ali estavam, mas ele veio realmente para ser o médico. Porque no momento em que ele se coloca nessa posição, ele diz que ele quer curar as pessoas do quê? Porque num primeiro momento, mesmo até hoje, a maioria de nós procura ou rotula as pessoas por aquilo que nós achamos que é. Então, se não está de acordo com aquilo que eu acho que é correto, eu entendo que aquela pessoa está errada. Então, ela tem um mau comportamento. Ou por uma série de coisas. Nós espíritas temos um hábito. A gente fala assim, nossa, esse vai para o umbral. Ou esse vai para o vale de não sei da onde, ou vai para o vale do outro. Errado, né? E Jesus vem despertar para a gente nesse momento que somente aquele que se acha superior ao outro faz essa rotulação. Que somente aquele que ainda não aprendeu com as suas próprias dores é que traz isso para o outro. E ele fala assim, quantos de nós ainda nos comportamos como os fariseus? E quantas vezes por dia nós nos comportamos como os fariseus? Porque nós nem percebemos, né? Nós simplesmente vamos fazendo a imagem e dizendo, aqui está certo, aqui está errado, aqui pode, aqui não pode, aquele deveria estar aqui, outro não ali. Imagine se hoje chegasse Jesus aqui e o primeiro lugar que ele fosse um presídio. Quantos de nós, principalmente os religiosos mais incisivos, diriam assim, ele está errado, ele deveria ter vindo primeiro à casa de Deus. Então, isso mostra que nós ainda temos muito a observar deste ensinamento. Por quê? Porque lá atrás, Jesus já dizia, eu não vim aqui para aprovar ou dar aval a ações erradas, mas eu vim aqui para ofertar um caminho novo, para que aqueles que realmente precisam possam ter a luz desse caminho sendo iluminada, para que ele possa seguir à frente, né? Ele nos dá um caminho de reabilitação. Porque a exclusão, a condenação, essa questão é humana, não é dele. Então, ele vem trazer essa proximidade e vem a associação. Quando nós vamos, imaginem que nós sofremos um acidente pela rua e chegamos no pronto-socorro médico. O médico nunca vai perguntar se você é ocupado ou não pelo acidente. Ele vai te atender, vai te deixar estável. Depois que você estiver em equilíbrio de saúde física, ele vai procurar até entender um pouco do que aconteceu e vai te aconselhar, mas não sobre o seu comportamento, sobre as ações que você pode fazer para que você se recupere. E é exatamente isso que Jesus faz. Mas faz isso de uma maneira conselheira, de uma maneira que convida a realmente sentar com ele nessa mesa, a estar ali e a gente buscar aquilo que o Eliseu pôde falar, né? Quem aqui realmente se diz feliz ou infeliz? Quem assume a sua infelicidade? Então ele nos convida a sentar com ele e falar um pouquinho das nossas dores. E para falar um pouquinho das nossas dores, eu vou voltar a um tema do Evangelho que é Zaqueu. Porque Jesus também, numa das suas passagens, vai fazer um sermão e Zaqueu
que era também um publicano, também um cobrador de impostos, considerado uma das pessoas não tão boas da sociedade, está em cima da árvore para ouvi-lo. E Jesus convida ele a descer e se juntar a eles e fala mais, diz assim: hoje à noite eu vou jantar na sua casa. E todo mundo se escandaliza, fala: por que, Zaqueu? Porque Jesus consegue olhar para Zaqueu e perceber as dores internas que Zaqueu trazia. Porque não era porque ele era um publicano que ele não tinha arrependimento sobre as coisas que ele fazia, que ele não sentia culpa, que ele não tinha tristeza por essas questões. E quantas vezes nós estamos no nosso dia a dia, tomamos uma atitude e logo em seguida vem um arrependimento. Logo em seguida vem aquele sentimento de que poderia ter feito diferente. Então, Jesus observa isso em nós. E mais do que isso, ele sabe que nós temos uma sementinha de bem dentro de nós, que é chamada da centelha divina. Por quê? Porque todos nós fomos criados com esta semente, com essa essência. Ninguém é genuinamente mau. Quem ainda não é totalmente do bem, ou quem não está no caminho do bem, um dia estará, um dia aprenderá com suas próprias dores a se movimentar para um outro caminho. Mas tem que se olhar para o interno. E quem olha para o interno melhor do que Jesus, né? Ele vê a nossa alma e principalmente o nosso desejo de melhoria. Porque é neste momento em que a gente desperta esse desejo de eu quero melhorar, eu quero fazer diferente, eu quero ter um outro movimento na minha vida, porque eu não quero mais ser infeliz. Eu quero ser feliz, e para ser feliz, ele olha essa dor, a gente se abre com Jesus e ele vem nos acolher. É neste momento que ele vem ser o nosso médico. Então, muitas vezes, dentro dos nossos desafios, a gente pensa assim, né? Nossa, Deus me abandonou, Jesus me abandonou. E aí nós temos que lembrar daquela historinha que acho que a maioria conhece, né? Das pegadas na areia. Que quando nós estamos nos sentindo totalmente sós, Jesus já está nos carregando no colo há muito tempo. Porque até a gente perceber que nós não demos conta, demora. Porque ainda o nosso orgulho fala mais alto. A gente se acha assim tão competente, mas tão competente, que nós damos conta de tudo. E isto, infelizmente, não é uma verdade. Então, por isso, a gente não pode se afastar dos ensinamentos do Mestre. Porque é por meio dos ensinamentos do Mestre que nós vamos ganhando a possibilidade de cada vez mais estar próximo dele e de ir seguindo. Então, quando ele fala assim, a maioria das religiões pregam a perfeição. A gente fala que a gente quer melhorar, mas nós vamos conseguir a perfeição assim de um dia para o outro? Não, né? O aperfeiçoamento é que nós vamos buscando no dia a dia, porque nós vamos de passo em passo tentando trabalhar uma coisinha ou outra dentro do nosso íntimo para que a gente modifique, para que a gente mude, para que a gente sinta ânimo, para que sinta alegria, para que sinta energia, vontade de fazer as coisas. Neste processo, o estímulo dessa essência divina, que é o bem, ele vai ascendendo e a gente começa a procurar o estudo, começa a procurar um trabalho voluntário, a gente começa a perceber dentro da família com quem nós podemos ser um pouquinho mais tolerantes. Até aquela pessoa que às vezes exagera no processo, né, de provocação, ou que é uma pessoa muito agitada, que tende a nos levar ao desequilíbrio, a gente começa a ter um padrão de
perdoar, de tentar entender, de falar assim, ele ainda não entende, mas eu já começo a entender. E quando eu começo a entender, eu começo a me esforçar para continuar. Por quê? Se entre os homens nós já temos aí dentro da própria linha da psicologia, da linha de comportamento, que não é o erro, não é o comportamento, não é a pessoa que nós devemos apontar o dedo, mas é o erro. Então, quer dizer, o erro é condenável, mas a pessoa que o praticou não, porque a pessoa que o praticou ainda está em um movimento de aprendizado. Então a gente fala, errou, vai ter que perceber o erro e vai tentar melhorar, se quiser melhorar, porque se não quiser vai persistir e ainda vai passar por esse movimento de vida, que é a responsabilidade por saber que está praticando uma coisa errada e continua persistindo nela. Isso, ninguém exime a gente desta responsabilidade, mas isso faz com que Jesus ame menos a gente? Não, né? De forma nenhuma, porque Ele ama incondicionalmente. Ele nunca vai deixar de doar para a gente o amor que Ele tem. Mas é importante que a gente perceba a nossa responsabilidade sobre os nossos atos, sobre a necessidade desse aperfeiçoamento contínuo, nem que seja um pouquinho de cada vez. E com isso, a gente fala o quê? O que Ele vem trazer para a gente? Com o ensinamento, ele vem trazer com o primeiro movimento de acolhimento dele, que é a gente estar naquele lugar, assumindo para ele que a gente tem um problema, que a gente realmente se conhece e sabe que ali não está bom, ou porque estou triste, ou porque estou irritado, ou porque estou nervoso, ou porque tem uma série de conflitos que eu não consigo dominar. Então, ele dá o acolhimento. Com os ensinamentos dele, ele dá uma consciência para que a gente comece a perceber qual o caminho nós podemos buscar para nos tornarmos melhores. Esse nos tornarmos melhores é para o outro? Não, né? Esse nos tornarmos melhores é para que a gente se sinta bem com a gente mesmo, para que a gente se sinta energizado, que a gente aceite, inclusive, o nosso próprio erro. Porque às vezes é difícil a gente aceitar o próprio erro. Então, esse é um movimento que nós vamos de pouco em pouco trazendo um ânimo que nos leva a sempre buscar aprendizado, a sempre estar naquela posição assim, eu quero aprender, eu não quero desistir de mim, porque quando eu quero aprender, quando eu quero me modificar, eu estou pondo energia em mim, porque é cada um colocando a sua energia em si próprio, sem culpa, sem drama, e precisando diminuir os efeitos deste movimento que é orgulho e egoísmo, que são os dois grandes problemas da humanidade. Mesmo quem acha assim, olha, eu já sou altruísta o bastante, ainda não é o suficiente. Mesmo quem acha que já eu sou humilde, como diziam, né? Quando a gente se diz humilde, é porque a humildade ainda está bastante longe da gente. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos perceber exatamente o que nós estamos fazendo no dia a dia. Então, dentro deste movimento, a gente só vai causando dores físicas, dores emocionais, dores espirituais, dores relacionais. Então a gente gera muito conflito, mas sempre acha que é o outro que está errado. A gente gera insegurança para nós mesmos, porque quando nós nos olhamos, a gente se sente muitas vezes incapaz de dar continuidade naquilo que a gente gostaria. E nós geramos uma tensão contínua, que vai fazendo o corpo adoecer de pouco em pouco. Então, esse desgaste das relações pode ser melhorado
se nós nos permitirmos prestar atenção nesses dois movimentos. Estou sendo egoísta? Estou me centrando só em mim? Estou sendo orgulhoso? Eu acho que eu sei mais do que as outras pessoas de verdade, né? E quando eu parar para olhar essa situação e falar assim, nem sempre a minha ideia é a melhor, nem sempre a minha palestra é a melhor, nem sempre a minha opinião sobre as coisas é a melhor, eu começo a ter a possibilidade de enxergar o mundo de uma outra forma, de olhá-lo pela visão do outro e talvez aprender. E com este aprendizado, a gente vai trazendo esse remédio que Jesus nos indicou, né? Então, quando nós pensamos assim, falamos dos médiums, né? Nós falamos assim, nossa, aquele médium é um médium maravilhoso. Será que no íntimo dele ele se sente assim? Ou será que ele é só um instrumento para que as outras pessoas se sintam bem e, portanto, ele também melhore? Então, este é um movimento para nós irmos buscando o remédio. E o remédio vem diante daquilo que nós podemos fazer, que é a caridade. Não adianta. Seja a caridade do verbo, da palavra, seja a caridade do acolhimento no momento em que uma pessoa está muito desesperada, seja num movimento de ajuda quando uma pessoa está doente, ou seja em qualquer simples ato que a gente possa fazer no bem. Então, quando a gente começa a trabalhar a caridade, que era isso que Jesus fazia aqui nesse momento, né? Que ele sentava na mesa e conversava com aqueles que se sentiam rejeitados, ou seja, só podiam ter as suas dores aumentadas, porque quando a gente é rejeitado, quem não sente dor, né? Então, Jesus fazia isso. O que ele estava dando de material? Especificamente nada, mas ele estava dando aquilo que ele tinha de melhor, o amor no coração que ele podia dar naquele momento para aquelas pessoas. E isso talvez seja o maior aprendizado neste momento. Nós sabemos que nós ainda não fazemos parte dos santos, que nós estamos aqui justamente já no primeiro passo, nos entregando a Jesus nas nossas dores. Que nós estamos aqui procurando esse ânimo, essa alegria de viver, essa possibilidade de estarmos cada vez melhor. E que nós possamos transformar este pequeno momento em momentos maiores de estudo, de aprendizado desses ensinamentos do Mestre, para que um dia a gente possa estar doando também aos demais aquilo que nós pudermos, sejam energias físicas, materiais, espirituais e relacionais principalmente, porque as relacionais hoje são as mais difíceis dentro da ordem da nossa sociedade. Então, é algo que nós temos que batalhar demais para que a gente tenha cada vez mais essa proximidade com o Mestre Jesus, que a gente permita cada vez mais que Ele sente a nossa mesa. E que, assim, a gente desfrute deste banquete, que é a paz interior. Porque isso é muito difícil, mas não é algo impossível. Então, quanto mais a gente se permitir neste caminho, mais os terrenos se abrirão, porque Ele vai nos ajudar, nos dando a mão todas as vezes que nós precisarmos. Então, que todos possam ter uma boa noite, uma ótima semana, e que a gente consiga aplicar um pouquinho disso. Obrigado. Vamos nos lembrar que às quintas-feiras, né, nós temos o Evangelho, onde nós buscamos, através do bate-papo, da conversa, interagirmos, né,
para que a gente possa trocar experiências sempre à luz do Evangelho de Jesus. Sempre através dos seus ensinamentos, a gente vai buscar parâmetros para a nossa convivência diária. Ok? Foi? Vamos nos acomodando confortavelmente na cadeira. Vamos fechar os nossos olhos. Descruzando braços e pernas. Relaxando os ombros. Imaginando o teto do abrigo de luz se abrindo. Vamos olhando o céu estrelado. Nesse momento, cada um imagine saindo do seu peito uma luz azul, muito intensa, muito forte, com destino ao universo. Essa luz vai se unindo uma a uma, formando um feixe de luz maravilhoso. E vamos imaginando que nós estamos assistindo de longe esse feixe de luz sendo colhido pelo plano espiritual. Vai ficando com um azul muito forte envolvendo todo o nosso planeta Terra. Como se fosse uma cortina maravilhosa. E ela se torna muito forte e muito intensa, exatamente em cima dos países que estão em guerra, que estão em desavenças. Que essa luz possa penetrar a energia espessa existente em cima desses países. E através dessa energia, o plano espiritual possa socorrer e adentrar nesse clima espesso. Socorrendo os irmãozinhos que desencarnaram, socorrendo os irmãozinhos que estão no leito de hospital nesses países. E que essa mesma luz possa envolver os seus dirigentes e comandantes desses países, para que eles possam lembrar que existe um comandante nesse planeta, que é o nosso Mestre Jesus. Que essa luz possa acalmar seus corações e suas mentes, hoje e sempre. Vamos olhando e imaginando lá de cima de onde estamos, vendo o nosso Brasil nesse momento, sendo envolvido por uma luz também, invadido por uma plena de espírito também,
consciência desse povo tão trabalhador e sofredor que é o brasileiro. Que essa luz e esses irmãos espirituais possam socorrer e agrandar os corações de quem sofre em clínicas de reabilitação, em hospitais, onde existem muitos leitos de dor, onde existem muitos irmãos desencarnados. Que esses espíritos possam chegar até os asilos, orfanatos, e socorrer todo aquele irmão que esteja perambulando, que desencarnou e está sem rumo, perdido, que ele possa ser socorrido, levado até um hospital, uma escola, um abrigo espiritual. Peço ainda uma atenção especial aos amigos espirituais, para que possam abraçar com muito amor, muito carinho, os nossos moradores de rua, que aumentam a cada dia em nosso país, na nossa cidade. Voltando aqui para o abrigo de luz, peço que cada um mentalize o seu lar, como se estivesse com todas as portas e janelas abertas, e os irmãos espirituais daqui do abrigo de luz inundassem o lar de cada um com a luz maravilhosa. Pode ser uma luz amarela, de muita energia, energias salutares. E que essa luz possa envolver também os entes queridos que lá deixamos. Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa magnetizar a água do lar de cada um, inclusive a nossa água aqui da bandejinha do nosso abrigo de luz. Agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui no abrigo de luz em contato direto com nossos socorristas espirituais. Esta casa hoje está cheia de irmãos necessitados. A fila é grande e todos serão socorridos. Agradecemos pela oportunidade mais uma vez para podermos estar aqui. Que nós possamos ter uma semana abençoada de muitos desafios, muitas tarefas. Que a parte física se sinta exausta, mas o coração e a mente com o dever cumprido. Estaremos em contato todas as noites, Pai, contigo, com o plano espiritual, através da oração. Nesse momento, finalizamos os trabalhos aqui no salão, com muita emoção e muita gratidão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.